Ok. Então, o que nós vamos trabalhar hoje aqui, tá? Nós vamos fazer, então, um projeto de um sistema servo, tá? Para uma determinada necessidade, tá? E essa necessidade parte do quê? Parte de enunciado, né? Então, para o sistema proposto, projete o controlador de variáveis de estado do tipo servo. Então, não é um regulador de estado, é do tipo servo, tá ok? Atente muitas informações, interprete o texto, tá? Para um tempo de acomodação de TA igual a 3 segundos utilizando o padrão Bessel. Tá? Então, a regra está bem clara ali. Obtendo sua matriz de ganhos e a resposta ao degrau. Tá? Então, a matriz de ganhos são números, ok. Mas eu preciso ter a resposta ao degrau. Para ter a resposta ao degrau, eu tenho que fazer a simulação. Senão, não vou ter a resposta ao degrau. Tá? Então, aqui eu já sei o que eu tenho que entregar. E qual é esse problema, né? Que problema é esse que eu tenho que, então, analisar, tá? Então, já vou apresentar ele aqui para vocês, tá ok? Ele é a tarefa A, tá? Então, é esse problema aqui. Tá aqui, ó. Então, olhando para esse problema, o que eu percebo? Para começar, né? Eu tenho, então, duas variáveis de estado. Por quê? Porque a matriz A ela é 2 por 2. Se ela fosse 3 por 3, seria 3 variáveis de estado. Se fosse 4 por 4, seria 4 variáveis de estado. Ele tem uma entrada, tá? E tem uma saída. Por que uma entrada? Porque a matriz B só tem uma coluna. Por que uma saída? Porque a matriz C só tem uma linha, tá? Então, essas características, ok? Beleza. Tá aqui a minha matriz A, ó, que vocês estão vendo, tá? Tá aqui a minha matriz B, tá aqui a minha matriz C. Cuida isso, né? Não pode errar números agora. Vocês não estão mais na fase de errar número, ok? De errar ou copiar ou não saber reconhecer onde é que fica uma matriz. Tá aqui elas, matriz A, matriz B, matriz C, tá? E o que a gente tem de informação aí, ó, desse sistema, tá? Ué? O que eu vi? Só um pouquinho. O celular deu piripaque aqui e foi pro outro lado. Ué? Que estranho. Ah, que legal, né? O bom do celular é isso, né? É que na hora que tu mais precisa é a hora que ele resolve se atualizar, né? O Meet do meu celular resolveu se atualizar justo agora. Ele teve o dia inteiro para fazer isso, mas ele resolveu fazer agora, que eu preciso dele, tá? Ele resolveu atualizar. Tá, e agora eu vou voltar para a sala. Volta para lá. Para de mexer o saco. Tá, eu entendi tudo isso aí. Beleza. Tá, ok. Deixa eu só tirar daqui, tirar o som. Isso às vezes acontece com Windows, né? Quanto mais. Beleza. Estamos de volta aqui, eu consigo ver vocês agora de novo, tá? Então tá aqui, ó, o que nós temos de informações, tá? Nós temos então que o sistema é um sistema servo, então eu tenho que desejar 3 polos. Ué, mas não eram 2 variáveis de estado? É, mas é um sistema servo, né? Se o sistema é servo, então eu tenho que desejar 3 polos, tá ok? Que é o padrão Bessel, então eu tenho que ir lá olhar os polos Bessel, então já existe um comportamento, e o tempo de acomodação é 3 segundos. Então, como é que eu vou saber se ficou bom? Ué, faz uma resposta integral e ele tem que se acomodar em 3 segundos. Essa é a ideia. Se acomodar em 3 segundos, está correto. Tá ok? Então, essas são as informações que eu tenho aqui do meu problema. E já é suficiente, tá? Então, como eu tenho uma outra informação que eu preciso entregar a resposta ao degrau, ó, tá? Então, eu vou tirar assim, vou botar uma cor diferente aqui, ó. Eu tenho que entregar a resposta ao degrau, tá ok? Então, eu sei que eu vou ter que fazer o diagrama de blocos, tá? Então, vamos começar por aí, ó. Vamos começar fazendo, então, o diagrama de blocos, tá? Então, para fazer o diagrama de blocos, o que a gente vai precisar? Então, deixa eu colocar ele aqui como uma fala aqui para vocês. Ó. Um capítulo aqui, ó. Diagrama de blocos, tá? O que eu tenho que fazer com o diagrama de blocos? Eu tenho que expandir essa equação, tá? Então, aquela matriz, né, as derivadas da variável de estado, aquela matriz derivada das variáveis de estado, nós vamos, então, expandir, ó. Como? Dessa forma, tá? Então, em vez de botar aqui, ó, um vetor x, derivada de x, eu expando ele. Então, é a derivada de x1, derivada de x2. Aqui, ó, no vetor x é x1, x2. O mesmo vale aqui embaixo, tá? Então, eu expandi ele, ok? Bom, uma vez feito isso, tá? Então, agora, né, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou partir, então, para o próximo passo, que é expandir mais ainda essa matriz fazendo o cálculo. Nós temos aqui uma forma matricial, e eu tenho que sair dessa forma matricial, tá? Para chegar na forma algébrica. Porque na forma algébrica eu consigo, então, fazer o diagrama de blocos, tá? Então, o que nós vamos fazer? Ó? Vamos olhar cada um dos casos aqui, ó. Por exemplo,
o que é o x1? Tá? Perdão, o que é a derivada de x1, que é a primeira linha? Ela vai ser o quê? Ó? Ela vai ser menos 2 vezes x1 mais menos 3 vezes x2. E tudo isso somado a 1 vezes o de t, tá? Então, multiplica a linha por coluna. Então, resulta no quê? Resulta nisso aqui, ó. Menos 2x1 mais menos 3 vezes x2. É bom você botar em parênteses para não ter essa dúvida, tá? Do sinal, tá ok? E 1 vezes o de t. Resolvemos o problema da primeira linha. Agora vamos ver a segunda linha, ó. Segunda linha, o que é? Derivada de x2 é igual a 1 vezes x1, 0 vezes x2, soma, mais 0 vezes u de t, tá? Isso resulta no quê, ó? Vou botar ele até expandido aqui para vocês, tá ok? Isso resulta nessa expressão aqui, ó. Tá? E aí a última, o que é? Ó, y de t é igual a 1 vezes x1 menos 1 vezes x2, tá? Então, colocando isso em números, o que nós temos? Ó? Nós passamos a ter isso daqui, ó. Y é 1 vezes x1, tá? Mais menos 1 vezes x2, tá ok? É o que está aqui na equação matricial. Então, traduzimos a equação matricial para uma equação algébrica. Agora, nós estamos na fórmula algébrica. Então, agora o que a gente vai fazer? Ó? Só limpar um pouco, né? Executar um pouquinho agora essas operações aqui, ó, tá? Por exemplo, naquela primeira ali, a derivada de x1, o que é? É menos 2x1, opa, é menos 2x1 mais 3. Então, já volto direto aqui, ó. Menos 2x1 menos 3 vezes x2. Por quê? Ó? Mais e dentro é menos, então vira menos, né? E aqui, uma vez o de t é o de t. Pronto, já limpei, tá? Deixei ela mais bonitinha a equação. A mesma coisa a segunda aqui, ó. Derivada de x2 é 1 vezes x1 mais 0 vezes alguma coisa mais 0. Então, é x1, tá? Então, a derivada de x2 é igual a x1. Pô, esquisito, né? Uma derivada que ia ser uma variável de estado, ser igual a variável de estado. A gente vai ver isso no diagrama de blocos, tá? Vocês vão entender por quê. E a última expressão ali, né? Então, só para deixar ela mais bonitinha, o que a gente tem, ó? A gente tem que y é igual a x1 menos x2, tá? Então, pronto. Tá aqui a minha, né? A minha equação final, tá? Que eu vou utilizar. Deixa eu só diminuir ela aqui, ó, tá? Aqui assim, tá? Então, essa é a minha equação final que eu vou utilizar na minha matriz, tá? E é sobre ela, então, que nós vamos fazer, então, o diagrama de blocos, tá ok? E como que vai ser esse diagrama de blocos? Dentro daquela forma que a gente já trabalhou, tá? Começa sempre pela saída, né? A saída é o quê? O y é igual a x1 menos x2. Bom, se x1 é variável de estado, é porque a entrada, então, é a saída de integrador. Logo, a entrada é a sua derivada. Tá? Então, a entrada do integrador vai ser derivada de x1 e assim vai. Tá? Para acelerar um pouquinho o processo aqui, o que eu tenho? Tá? Eu já trouxe aqui, ó, eu já trouxe aqui o diagrama, tá? Ok? Então, eu já tenho um diagraminha aqui pronto para mostrar para vocês, tá? Mas eu vou mostrando ele aqui passo a passo para vocês, tá? Então, primeira coisa, o que a gente vai olhar aqui, ó? Veja, o que é y de t, ó? Y de t é x1 mais x2. Desculpa, menos x2, ó, aqui é menos, né? Ó, exatamente a equação, ó. Y é igual a x1 menos x2, tá? Então, eu posso dizer que isso aqui, ó, já está atendido aqui, ó. Eu consigo perceber essa expressão aqui, ó, exatamente neste ponto aqui, tá? Ó, ok? Bom, aí eu olho para cada um deles, né? O que é, então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer o x2, que é mais fácil nesse momento, né? O que é o x2? X2 é a saída de um integrador. Então, quer dizer que a entrada é a derivada de x2. Então, e o que é a derivada de x2? Aí a gente vai lá para a equação, né, para ver, ó. O que é a derivada de x2, ó? Derivada de x2, tá? É justamente x1. Então, agora a gente tem que pegar isso matematicamente, né? E descrever na forma de diagrama, né? Então, ó, a derivada de x2, vou colocar aqui assim um pouquinho para o lado, ó. Para não atrapalhar, ó. Isso aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. Tá? Ó, a derivada de x2 é x1. Então, por isso está aqui, ó. Derivada de x2 é x1. Quando é que ele aqui?
Ok? E agora ficou o quê? A derivada de x1, né? Então, o que é a derivada de x1? Pô, vamos copiar aqui, ó. Ah, esse é um pouquinho maior, ó. Tá? Ele tem uma soma tripla, tá? Então, se ele tem essa soma tripla, tá ok? Então, ele representa o quê, ó? Vamos tentar achar um local aqui. Tá bom aqui, tá? Ó, então, isso aqui, ó, tudo isso é justamente a derivada de x1, ó. Que corresponde a menos 2x1. Então, aqui, numa das entradas do somador, ó, eu tenho que botar, ó, menos 2 vezes x1, menos 3 vezes x2, opa, o outro lado aqui, ó, menos 3 vezes x2, e o de t. O de t, que é justamente o degrau que eu vou aplicar, que é a minha entrada, tá? Então, tá aí, ó, esse é o meu diagrama de blocos. Eu tendo o diagrama de blocos, eu ainda não resolvo esse problema, que é ter a resposta do degrau, porque eu preciso ter o sistema servo. Mas a partir da planta original é que eu vou, então, implementar o meu sistema servo, e aí eu tenho a minha resposta ao degrau, tá? Porque o que eu vou fazer aqui, ó, né? Eu vou colocar aqui na entrada, aqui no UDT, eu vou colocar um somador que vai somar as variáveis de estados x1, x2, com seus respectivos pesos, tá? E aí depois antecede a isso, vamos colocar um integrador, mais o ganho K1, tá? E mais uma subtração de uma referência pela sua saída. Esse é o modelo do sistema servo, tá? Então, a gente já tem aqui todos os pontos para fazer essa conexão. Deixa eu só fazer uma moldurinha aqui para ficar bonitinha, tá? Para depois vocês poderem entender bem na hora de estudar, tá? Então, tá aqui, ó. Primeira coisa, definimos o nosso diagrama de blocos, ok? Joia. Feito isso, o que nós vamos fazer, né? Inclusive, eu tenho até esse diagrama de blocos, e eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu tenho ele aqui, ó, já montado no Scilab, ó, aquele mesmo que está lá no desenho para vocês, e eu estou aplicando um degrau unitário aqui, ó, só para vocês verem como é que é a planta naturalmente, entendeu? Se eu não fizer nada, tá? O que acontece nessa planta? Então, eu vou rodar aqui para vocês verem, tá? Ó. Olha só o que tu faz, o que acontece, ó. Quando eu dou um degrau, eu quero que no instante 1 aqui, ó, ele vai de 0 para 1. E o que ele faz? Ele tenta ir, mas volta e ele até estabiliza, ó. Só que na posição errada. Numa posição negativa até, tipo menos 0,25. Tá ok? Então, se a gente pegar essa planta original, verás que os polos dela, né, são com parte real negativa. Tá ok? Tem parte negativa. Porque ele estabiliza, ó. Só que ele estabiliza no lugar errado. E não é aqui que eu quero que estabilize. Eu quero que ele estabilize lá na posição 1, tá? Ok? Então, só uma curiosidade para vocês, simulando a planta original. Mas vamos lá, então. Vamos dar seguimento aqui. Agora, o que eu preciso fazer a partir disso? Bom, aí eu tenho que chegar aonde? Eu tenho que chegar nesse camarada aqui, ó. Tá? Quer ver? Vou mostrar para vocês, ó. Esse cara aqui, tá? Por quê? Porque é o vetor de Archimedes, tá? Que nesse caso vai ser um vetor de 3 elementos, de 3 colunas, né? Então são 3 elementos, tá ok? Eu vou ter o primeiro elemento que vai ser justamente o vetor que vai vai estar lá na entrada, né? Naquele polo que a gente injeta. Deixa eu voltar aqui, ó, na aula para vocês verem lá no início, ó, tá? Então, o vetor de Archimedes, o K1 vai estar aqui, ó, tá? O primeiro elemento do vetor vai ser justamente o K1, que vai estar aqui dando esse ganho, e os outros dois elementos é justamente os que retroalimentam x1 e x2, respectivamente, tá? Então, ele vai ser um vetor de 3 elementos, mas que para eu chegar nesse vetor, eu preciso conhecer algumas coisas, tá? Por exemplo, eu preciso saber quem é o vetor E, tá? Bom, o vetor E, a princípio, parece ser o mais fácil, mas vamos anotar aqui que a gente precisa, tá? Ok? A gente precisa definir, ó, para chegar no vetor de Ackermann, nós precisamos do vetor E, ó, que é esse cara aqui, ó. Tá? Precisamos conhecer ele. Joia. O que mais que eu preciso? Eu preciso do polinômio desejado na posição A, tá? Então, vou registrar aqui que a gente precisa definir isso aqui. Polinômio desejado na posição A. Senão eu não consigo ter esse valor aqui, ó. O que mais que eu preciso? Bom, mas para eu ter o polinômio desejado na posição A, eu tenho que ter o polinômio desejado, né? Tá? Porque é a partir dele que eu troco o S por A. E não é só A, né? Não é só a matriz A, é a matriz A aumentada. Tá?
ok? Então, vamos lá, eu preciso do polinômio desejado da posição S. E para eu ter o polinômio desejado na posição S, eu preciso ter os polos desejados, tá? E da onde que virá esses polos desejados? Do padrão, né? Porque aqui diz que é padrão Bessel. Então, eu vou precisar de 3 polos desejados no padrão Bessel, tá? Ok? Ah, mas é só pegar o padrão Bessel? Não. O padrão Bessel vai me dar 3 polos. Mas o padrão Bessel, ele é definido por um tempo de acomodação igual a 1 segundo, tá? Então, eu preciso, então, fazer a relação com o tempo de acomodação, para, então, ter o polo desejado, tá? Então, tem uma pegadinha aí. E também, né, olhando ali aqui para o vetor de Ackermann, eu preciso da matriz de controlabilidade, tá? E não é uma matriz de controlabilidade comum, né? Ela é a matriz de controlabilidade aumentada, tá? Então, já complicou um pouquinho mais aqui a nossa vida, tá? Porque para ter a matriz de controlabilidade aumentada, eu vou precisar de 2 outras matrizes, tá? Que são as matrizes A aumentada e B aumentada, tá? Que são essas matrizes, ok? Então, esse é o nosso roteiro, tá? E é isso que a gente vai ter que procurar aqui, ó, ter que calcular, ter que desenvolver, ok? Então, vou botar aqui um quadradinho também azul, só para deixar uma coisa um pouquinho, tentar deixar um pouco mais didático para vocês aqui, tá? Então, são esses elementos que a gente precisa calcular. Para chegar no vetor de Ackermann e estendo os elementos do vetor de Ackermann, daí o que, que nós vamos fazer? Ó, nós vamos, então, mudar um pouquinho essa planta, né? Retroalimentar ela, tá? Para daí, então, dentro do modelo servo, e aí, então, aplicar o degrau. Então, até já vou matar essa curiosidade de vocês. Tá, e como é que vai ficar esse diagrama de blocos? Já vou até mostrar ele aqui para vocês, tá? Ele vai ser exatamente assim, ó, quer ver? Ó. Deixa eu só copiar ele aqui, ó, e eu já entrego aqui para vocês, ó. Assim, no Ctrl+C, aqui, ó. Beleza? Ó, ele vai ter que... Ah, pera só um pouquinho, faltou tela. Aí, mais para cá, tá? E aí agora a gente vai conseguir colocar ele todo aqui na tela, tá? Aqui e aqui. Joia, ó, tá aqui, ó. Tá? Então, o que que é a planta, né? O que que é a coincidência aqui? O que que tem, aonde que está essa planta original? Ela está exatamente aqui, ó, tá? Vou até fazer uma anotação aqui, ó, para vocês perceberem, tá? Vou colocar em verde, ó. A planta original, ela está exatamente aqui, ó. Vou recortar ela aqui, ó. Ó, esta é a planta original, ó. Tá? Essa é a planta que tu quer controlar através de um sistema servo, que antes tu deu o degrau justamente em UDT aqui, ó, tá? Então, isso tu não mexe, isso tu define quais são os parâmetros, tu modela a planta. O que tu vai criar agora via programação, via circuitos, aquela coisa toda, vai ser justamente isso aqui, ó, um ganho que vai pegar o x1, e esse ganho vai vir desse elemento do K21 lá do vetor de Ackermann, tá? É o segundo elemento, né? É o primeiro do segundo elemento, tá? Depois o K22, que é o segundo do segundo elemento, tá ok? Que vai pegar x2, tu vai somar esses dois e vai colocar num somador aqui na entrada da planta, tá? E do outro lado vem o quê? Vem o integrador, vem o K1, que é o primeiro elemento do vetor de Ackermann, tá? E um subtrator, que vai subtrair a saída, ó. Eu vou monitorar a saída e subtrai da tua referência, né? Que tu tá propondo, que é o R de T, tua referência, tá? Então, o que nós estamos definindo agora aqui, ó, né? O que nós vamos trabalhar agora para definir é justamente isso aqui, ó. Quem é o K1, quem é o K2, o K21 aqui, né? Ó, tá? E quem é o K22? Quem são esses ganhos? Que daí vai colocar aqui, vai dar uma resposta integral e, teoricamente, né, vai ter que dar certo. Na prática é o que a gente vai ver, né? Se der errado é porque deixou de considerar alguma coisa. Isso aconteceu comigo e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Beleza, tá aí. Então, vamos lá, ó. Não precisa se preocupar em copiar, isso aqui vocês vão ter, tá? Não tem problema nenhum. Então, como é que vamos fazer agora? Agora vamos calcular cada um desses itens, tá? Ah, mas lá no modelo não estava escrito para calcular isso nessa ordem. Nós estamos falando do final de um componente curricular chamado sistemas multivariáveis, tá? Então, quer dizer, eu não preciso estar dizendo passo a passo o que tem que fazer, né? Você sabe que tem que fazer isso daqui. Isso é um método, tá? Então, vamos lá, vamos desenvolver cada uma das coisinhas. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vamos definir aqui, ó, quem é a matriz aumentada.
tá? Quem é essa matriz A aumentada aqui, ó, tá? Vai ser a nossa primeira coisa que a gente vai calcular. Ó, o primeiro item aqui, ó. Vamos definir quem é a matriz aumentada. Bom, qual é a fórmula, né? Qual é o método para se definir a matriz A aumentada? Ela parte disso daqui, ó, tá? Ela é uma matriz em que esse conjunto aqui ó, de baixo, ó, vou até aumentar um pouquinho o zoom, ó, é a matriz A, tá? E em cima dela vai a matriz C. E o restante dos elementos tu preenche como zero, até que a matriz fique quadrada. Então, quantos zeros vai ter aqui ó, na linha e coluna, eu não sei, tá? Eu vou preencher até a matriz ficar quadrada. 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, não interessa, vai ter que ficar quadrada, tá? Que é a matriz A. Okay? Então, eu preciso de quem? Eu preciso da matriz A e da matriz C, tá? Ora, quem é a matriz A e quem é a matriz C? Já vou levar elas ali para vocês, ó. Ok? Ó, tá aqui, ó. Ó. Matriz A é isso, ó, menos 2, menos 3, 1 e 0. E a matriz C é 1 e menos 1. Da onde tirei isso aqui, ó? Do próprio problema, ó. Tá aqui a matriz A, tá aqui a matriz C, ó. Do próprio problema. É esse passo que não pode errar, né? Porque daí erra tudo. E aí não tem jeito. Ah, mas dá para considerar? Não, não dá. Resultado é resultado. Ou funciona ou não funciona. Tá? Então agora vamos montar a matriz o A aumentado. Tá? Ó, copiei ela aqui, ó. O que é o aumentado? Ó, compara ele com o modelo. Eu botei ele aqui em azul, ó, é a matriz A. Em verde é a matriz C. Então, eu ficaria com uma matriz de 3 linhas, 2 colunas. Então, eu coloquei mais uma coluna de zero para ela ficar quadrada, ó. E deu, tá quadrada. Tá? Exatamente como o modelo ali sugeriu. Então, pronto, já temos a nossa matriz, né? Já temos aqui a nossa matriz A aumentada, tá? Nosso primeiro passo aqui a ser desenvolvido, tá? Joia. Mas aqui tem tanta coisa para fazer, a gente já tá difícil até fazer essa parte aqui. Cara, se isso aqui não ficar bom, o resto tudo fica pior ainda. Bom, mas então o que tu pode fazer? Tu pode verificar se isso está certo, né? Pô, será que eu calculei certo? Será que eu defini certo essa matriz aqui? Então, o que a gente pode fazer, ó? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode olhar aqui, ó, para a matriz A, matriz B e matriz C, tá? E através do Scilab fazer esse teste, tá? Eu vou jogar ele até aqui para um lado, ó. Ok? E aqui deixa assim mesmo. Tá, ok. Beleza, ó. Então, estou aqui com esse lab, e o que eu vou fazer, ó? Eu vou agora usar ele para ver se eu cheguei no valor correto. Tá, mas eu não podia usar ele para usar o resultado final? Pô, então tu podia não estar fazendo esse curso, né? Paga para o engenheiro fazer para ti. Você está nesse curso para ser engenheiro, para ser engenheira. Não é para usar a ferramenta dos outros, entendeu? Tá? Então, não apliquem essa aí, né? Então, mas por que eu tenho que calcular? Porque tu tem que saber calcular, essa é a ideia do engenheiro. Vai ter momentos em que a ferramenta não vai poder, vai te atender, e aí tu tem que entender como é que o método funciona. Essa sempre foi a proposta. Para qualquer curso de engenharia é assim, tá, gente? Então, mas tu pode usar a ferramenta computacional para verificar se está fazendo correto. Não é que mas se der uma diferença, né? Quem é que pode estar errado? Pode a ferramenta estar errada, entendeu? Mas aí tu sabe que tem coisa errada. Agora, se tu chegou no mesmo resultado que a ferramenta, pô, são 2 que fizeram o valor correto. Pô, 2 acertaram. Vocês 2 iriam errar a mesma coisa, né? Não tem, é muita coincidência. Então, é importante vocês usarem. E aí, então, o que eu vou fazer? Ó? Primeira coisa, eu vou alimentar, né? Eu vou alimentar aqui o meu sistema, tá? Com as minhas matrizes, ó. Tá aqui a minha matriz A, ó. Tá ok? Tá aqui a minha matriz B, tá aqui a minha matriz C, e a minha matriz D eu vou colocar ela aqui também. Nesse momento não é necessário, eu vou deixar ela aqui, já que a gente considera ela nula, tá? E o S igual a S percent S. Ok, tá aí. Alimentei meu sistema. Agora, para criar essa matriz A aumentada, e para fazer aquela junção de zeros, eu vou usar uma malandragemzinha aqui para vocês, tá? Vocês vão ver agora, tá? Olha só. Qual é a malandragem? Essa daqui, ó. Eu tenho que criar um vetor, tá? Eu vou ter que criar... Ó, deixa eu botar aqui para mostrar para vocês melhor, ó. Tá, ó. Eu vou criar esse vetor de zeros. Depois eu vou criar esses elementos, entendeu? E depois eu vou juntar tudo isso numa única matriz, tá? Então, eu vou juntar o que está em preto, o que está em verde, o que está em azul. Essa é a malandragem que eu vou fazer aqui, tá? Então, vejam, eu criei um vetor de 0, ponto e vírgula 0, então é um em cima do outro, que ele vai ficar aqui do lado, tá? Ok? E aí, olha só, eu peguei e criei, assim, um atemporário aqui, o atemp, né? Que é um vetor
que é um vetor que usa esse tempo em mais a matriz A para preencher essa tabela de baixo aqui, ó, tá? E aí depois eu criei um vetor, ó, que ele tem um elemento 0, depois do lado o elemento C, e aí embaixo o atemp, que é todo esse elemento aqui, ó, 6 por 2. 2 por 6, 2 por 3, na verdade. Tá? Ok? Então, fazendo isso, onde é que eu chego, né? Eu vou jogar justamente no A aumentado. Ah, mas não apareceu A aumentado. É, porque não tem ponto e vírgula, né? Ó, tá ali o ponto e vírgula. Tá ok? Mas então agora eu posso pedir ele, ó, A aumentado. Tá aí, ó. Bateu? Menos 1, menos 1, ó. Beleza. O A aumentado tá correto. Tá? Então, tá, mas onde é que eu acho isso daqui? Lá na aula 15, lá no início, tem lá todos os códigos para vocês. Tá ok? Mostrando de onde é que eu fiz isso daqui. Okay? É uma maneira de tu juntar a matriz e ele fazer isso de forma automática. Beleza. Definimos o A aumentado. Agora, o que vamos fazer? Agora, vamos dar um passinho mais à frente. Agora, vamos definir o B aumentado, né? Então, quem é essa matriz B aumentada? Tá? Então, deixa eu copiar aqui o título para deixar aqui bem bonitinho para vocês não se perderem na hora de estudar. Ó, a matriz aumentada, ela vai ser o quê? Ela tem uma fórmula para isso, né? A matriz B aumentada, ela é um vetor, né? Que embaixo é o vetor B, ou a matriz B, e em cima o número de zeros para deixar ela quadrada. Ah, quadrada não, para deixar ela na mesma largura de coluna da matriz B, tá? Ok? Então, nesse caso, o que acontece? Eu vou pegar a matriz B, ó, tá? E vou colocar ela aqui embaixo, ó. Essa é a minha matriz B, tirei lá do problema, né? Minha matriz B vai embaixo e vai em cima um zero. E eu sei que essa matriz B aumentada, ela tem que ter 3 linhas. Por quê? Porque a minha matriz A aumentada também tem 3 linhas, tá ok? E se a gente olhar aqui pelo modelo, ó, sempre o A bate no número de linhas com o B. E se tu aumentar o A, tem que aumentar o B na mesma quantidade de linhas, tá? Então, se o A aumentou para 3 linhas, tá ok? O B também tem que aumentar para 3 linhas. Então, vai ter um zero em cima. Então, meu B aumentado vira isso daqui. Ó. Tá aqui. 0, para ele fechar as 3 linhas, tá? E o que sobra por baixo é o B. Tá ok? Então, se tiver que ter 4 linhas, 0 em cima, 0 depois o vetor B. E assim vai. Tá? Essa que é a ideia. Tá aí, ó, já temos 2 questões resolvidas aqui, ó. Tá? E importantes, porque sem elas a gente não consegue fazer o restante, né, das tarefas que tem aqui, tá? Já temos com o aumentado, já temos com o B aumentado. Então, podemos vir aqui, ó, né, e até já dar um check aqui, ó. O A, tudo bem, né? Ah, mas o B eu não sei se está correto, né? É verdade, a gente não analisou o B, né? Então, vamos analisar, será que a gente acertou esse B aumentado? Tá? Então, vamos lá. De novo para a malandragem. Como é que eu vou fazer esse B aumentado aqui? Tá? Deixa eu pegar o meu código que eu tenho aqui em texto, ó. Então, eu vou montar uma matriz, ó. Opa. Vou montar uma matriz que vai ser isso aqui, ó. B aumentado vai ser igual a 0, ponto e vírgula. Vai para a próxima linha, o vetor B. Tá? Ok? Vou tirar o ponto e vírgula aqui para ele já mostrar, ó. B aumentado é igual a 0, 1, 0. Ó, exatamente isso aqui. Tá certo. Opa, beleza. Então, o B aumentado está correto. Ok? Próximo passo, matriz de contabilidade aumentada. Beleza, vamos lá, vamos calcular a matriz de contabilidade aumentada. Tá? Não é essa já começa a dar uma complicadinha. Tá ok? Mas nada para assustar também. Então, vamos lá. Essa aqui vai ser a nossa matriz de contabilidade aumentada. Ok? O que a gente precisa para fazer essa matriz? Qual é a fórmula, né, para a matriz de contabilidade aumentada, tá? Vamos lá, vamos pegar a fórmula aqui, ó, né, lá da teoria que foi dada, né? Procure ela nas aulas e tu vai descobrir isso daqui, ó. A matriz de contabilidade aumentada, ela vai ser o quê? Ela vai ser composta por uma matriz em que a coluna da esquerda é o B aumentado, depois o A aumentado vezes B aumentado, depois o A aumentado ao quadrado vezes B aumentado. E para aqui. Por que para aqui? Porque agora nós vamos ter um sistema de ordem 3, né? Tá? Por quê? Porque nós aumentamos, como é um sistema servo, ele é um sistema de ordem 2, ele aumenta um grau. Então, se ele aumenta um grau, então eu pulo mais um aqui, ó, tá? Então, ele é sempre, o expoente é sempre para n menos 1. Então, como agora eu tenho 3, o grau 3, então 3 menos 1, 2. Tá aí, ó.
Ele vai até 2, ok? Tá aqui os meus 3 elementos. Beleza. Então, a princípio, então, o B aumentado eu já conheço, eu já sei quem é, tá? A gente já calculou, tá? Tá aqui ele, ó. Esse é o B aumentado, tá? O que mais que eu vou calcular aqui, tá? Ah, eu preciso do A aumentado vezes B aumentado. Bom, então esse aqui é calcular, né? Tá? Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Ok, ó. Tá aqui. Ó. A aumentado vezes B aumentado, tá? Aqui eu tô com o meu A aumentado, ó. Que a gente já tinha definido aqui no outro lado, ó. De onde é que surgiu essa matriz? Tá aqui, ó, meu A aumentado, ó. Exatamente a mesma coisa, tá? Beleza? Então, tá aqui meu A aumentado e multiplico pelo meu B aumentado, ó. Linha vezes coluna e soma cada elemento, ó. Então, 0 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais menos 1 vezes 0. Linha vezes coluna e surge cada um dos elementos aqui, ó, tá? E, de novo, qual vai ser a dimensão desse vetor aqui, né? Vamos lá, vamos lembrar. Nós temos aqui, ó, 3 linhas por 3 colunas. E do outro lado, nós temos 3 linhas por uma coluna. Então, quer dizer que eu posso fazer a multiplicação, porque os dois do meio são iguais, e o resultado vai ser 3 linhas, uma coluna. 3 linhas e uma coluna, tá? Gravem sempre bem isso, tá? Para você saber a dimensão final de uma matriz, ok? Bom, tá aí, ó. Ah, mas será que tá certa a minha conta aqui, ó? Será que tá certa a minha aritmética? Pode testar lá, né? Tu já tem as duas matrizes. Então, o que é A aumentado vezes B aumentado? Exatamente aquilo ali, ó. Tá? 1 menos 2, 1. Ok? Beleza. Aí, o que mais que eu preciso? Eu preciso agora do A ao quadrado vezes B aumentado, tá? Então, aí agora a conta já começa a pegar preço, né? Já começa a ficar um pouquinho mais trabalhoso, tá? Então, mas vamos lá, não vai ser nada. É que eu coloquei no lugar errado ali. Eita, aí. Agora vai no lugar certo. Aqui. Ok, ó. Então, vejam, eu tenho A vezes A, também conhecido como A ao quadrado, né? A vezes A vezes B, tá? Ok? Então, vou fazer primeiro aqui o A vezes A e depois multiplico por B. E aí chego a essa conclusão. Como é que eu faço A vezes A? Ó? Linha vezes coluna para cada elemento. Como eu tenho 3 por 3 vezes 3 por 3, o resultado é 3 por 3. Mas depois eu vou multiplicar por uma aqui, ó, aqui é 3 por 1. 3 linhas, então o resultado final vai ficar 3 por 1. Tá ok? Então, cuidado a ordem das coisas, que isso muda a dimensão da matriz. Tá? Então, vamos lá. Beleza. Ó, cheguei a esse resultado. Dá para conferir aqui, ó, dá para verificar? Dá, né? Então, ó, eu posso fazer A aumentado ao quadrado vezes B aumentado. Opa, ao contrário. B aumentado. Tá aí, ó. 3 menos 3, 1, 2. Menos 3, 1, 2. Ok, acertei. Joia, siga a vida. Tá? É uma maneira de ir se certificando das coisas, tá? E aí agora eu tenho só que compor a minha matriz de contabilidade, que o primeiro elemento é esse que a gente calculou, o segundo é esse daqui, o terceiro é esse daqui. Então agora é só uma composição, tá? Então como é que a gente vai fazer essa composição, né? Coluna por coluna. E passamos a ter a nossa matriz de controlabilidade, tá? Ah, mas espera aí, mas e a gente analisou lá se os polos originais, a gente analisou se o sistema é controlável, o sistema é observável. Tá, isso tudo a gente já fez no passado, tá? Eu não vou repetir isso aqui para vocês, tá? Então aqui já parto do pressuposto que ele é controlável e observável. Mas é bom vocês verificarem, tá? Porque, aí, se o sistema não for controlável ou não for observável, então vocês não têm um problema na hora na hora de fazer, de implementar o sistema, tá? Ele provavelmente não vai se controlar. Então, vocês têm que fazer essas verificações, né? É importante fazer essas verificações. Ok? Então, tá aí, ó. Chegamos na matriz de controlabilidade, tá? Aumentada, que era um dos itens que a gente queria. Beleza? Tá? Então, agora vamos lá, ó. Matriz de controlabilidade aumentada. Tá resolvido. Tá? Bom, agora eu vou fazer uma coisa diferente aqui, tá? Agora eu vou calcular os polos desejados, tá? Que também é uma coisa que eu preciso ter, tá? Mas não tá na sequência aqui, mas eu preciso ter eles, tá? Então vamos lá, ó. Vou calcular quem são os polos desejados. Aonde que eu quero colocar esses polos, tá? E aí a gente tem como informação que os polos desejados, eles têm que ser no padrão Bessel,
tá? A posição deles é do padrão Bessel, tá ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, ó, e verificar quem é os três polos Bessel, tá? Qual é a configuração para três polos Bessel? Aí é assim, tá? Aí, se fosse Itai, aí Itai é outra coisa, tá? Aí vocês vão procurar, tem uma aula lá, que tem uma tabela que mostra. Padrão Bessel para três polos, tá? Um sistema de ordem 3, que tu desejou ser ordem 3, porque é o sistema servo, tá? Ele possui três polos. Esses três polos vão ser P1 em menos 5 em uns quebrado, P2 em menos 3,93 mais 3 alguma coisa J, e o P3 menos 3,96 menos 3,7 J, tá? Beleza, tá aí. Aí meus três polos, tá ok? Bom, mas isso é o padrão puro, né, Bessel, ou seja, com tempo de acomodação igual a 1. Mas nosso tempo de acomodação não é igual a 1, ele é igual a 3. Então, nós temos que fazer essa correção, tá? E como é que a gente vai fazer essa correção? Da seguinte maneira, ó. Quando eu quiser o polo desejado 1, tá? Ups. Ó, quando eu querer o polo desejado 1, tá ok? Eu vou pegar o polo Bessel e dividir pelo tempo de acomodação. Lembrando, o tempo de acomodação é igual a 3, tá lá no problema. Ó, o problema disse isso, tempo de acomodação em 3 segundos. Tá ok? Então tá, ó. Então, só fazer essa conta, tá? Então, pego lá o polo desejado 1, ó, aqui, ó, que era 5 lá em uns quebrados, e divido por 3, tá? Caiu um pouquinho ali, né? Peraí. Eu compenso agora botando todos os outros aqui. E aí, nós vamos chegar a esse valor aqui, ó, tá? Meu polo desejado 1 vai ser menos 1,16. Bom, se esperava, né, que ele fosse com parte real negativa, né? Porque eu quero que o sistema estabilize, né? Então, já começa a dizer que está certo, né? Ok? Então, agora, faço a mesma coisa para o polo 2, tá? Ó. Faço a mesma coisa para o polo 2 e faço a mesma coisa para o polo 3. Ó. Tá aqui, ó. Então, agora eu tenho meus três polos desejados, tá? Ah, mas aqui era um número complexo. Tá, não tem muita... Né? Meio esquisito falar isso, mas não tem muita complexidade do que dividir um número complexo por um escalar, né? Tá? É só dividir cada um dos membros e pronto. Só não erra sinais, né? Mantém os sinais para ficar tudo direitinho. Tá aí. Aí agora o que eu preciso, né? Bom, já defini meus polos, tá? Então, já posso dar mais um certinho aqui, ó, né? Que já mais uma missãozinha cumprida aqui. Ok? Então, vamos lá. Polos desejados, já tem. Então, essa aqui, ó. Beleza. Jóia. Concluído. Agora eu quero o polinômio desejado em S. Tá? Ora, o que é o polinômio desejado em S, né? O que significa isso, tá? Significa o seguinte, ó. Se eu tenho três polos, tá ok? Eu posso, então, desejar a equação característica. Por quê? Eu estou fazendo o caminho inverso, tá, gente? Olha só. Eu estou... de praxe seria o quê? Eu equacionar o meu modelo matemático da minha planta e chegar na equação característica, tá? Que é o denominador da função de transferência, ao qual eu vou igualar ela a zero para identificar as raízes. E as raízes são os polos que me levam, né, a minha saída para aquele valor desejado, tá? Mas eu já sei o valor desejado da saída. Então, se eu já sei o valor desejado da saída, eu posso definir quem são meus polos, né? Para chegar naquilo lá. E eu já defini os meus polos. Então, tá ali, ó. Esses polos fazem a saída chegar naquele ponto lá. Quem é que definiu isso? Bessel. Pediram o padrão Bessel. Bessel já tem, ó, esses polos daquele comportamento lá. Ele já fez esse teste, tá? Bom, então, e se eu tenho os polos, eu posso agora fazer o caminho inverso e chegar na equação característica, tá? Que gerou esses polos, tá? Então, e como é que vai ser essa equação característica? Aí a gente vem lá da álgebra, né? Então, a álgebra nos traz isso, ó. A equação característica, ou seja, o polinômio desejado em S, ele vai ser o quê? Ele vai ser S menos o polo desejado 1, vezes S menos o polo desejado 2, vezes S menos o polo desejado 3. Tá? Então, a gente consegue definir isso, ok? Bom, então, uma vez que eu tenho essa definição de o que é o polinômio desejado na posição S, então agora eu substituo aqui, ó, PD1, PD2, PD3, né, os polos desejados,
pelos seus respectivos valores, tá? Para complementar, ok? Aí cuida, né, que tu tem um número complexo aqui, então bota entre parênteses para não te perder no sinal, né? Porque, ó, se é S menos o polo desejado 2, e o polo desejado 2 é número complexo, esse sinal de menos, ele troca os dois sinais, né? E não só um. Então, cuide dessas coisinhas aí, tá? Ok? E agora vamos pro polo, agora opera-se matematicamente, né? Aí é importante a aula de álgebra, né? Então, o que eu fiz aqui, né? Então, esse sinal de menos e sinal de menos aqui, então virou um sinal de mais. Esse sinal de menos troca os dois sinais de dentro, né? Esse sinal de menos também troca os dois sinais de dentro. Ok, limpei. A partir de agora, para eu expandir isso e chegar no polinômio desejado, o que eu tenho que fazer? Agora é uma operação chatinha. Tu tem que pegar esse S e multiplicar por esse, depois esse por esse valor, depois esse por esse valor. Ok? Aí depois tu vai pegar esse número aqui, ó, e vai multiplicar por esse, depois esse por esse, esse por esse. Ok? Tu vai pegar essas duas expressões e vai expandir ela em 6. Tá ok? Joia. Aí o resultado disso, aí tu vai pegar cada valor e vai multiplicar por cada um desses valores aqui. E aí tu expandiu. Aí uma vez expandindo, aí tu começa a operacionalizar, né? Matematicamente. Eu tenho aqui um número, né, que não tem variável nenhuma, e tem outro aqui, se os dois são positivos, tu soma, se são negativos, tu subtrai, né? E aí aqui vai surgir a malandragem do número complexo, né? Em algum momento tu vai ter alguma coisa J e essa mesma alguma coisa J do outro lado, só que com sinais diferentes. Pô, mas se são sinais diferentes, eu consigo anular um outro. Simplesmente anula. E em alguns momentos, tu vai, na hora de multiplicar, principalmente aqui, ó, vai ter um momento que esse cara aqui, ó, vai multiplicar esse aqui, ó. E quando tu fizer isso, tu vai ter um J quadrado. Ora, o que é um J quadrado? Número complexo é o quê, ó? Ele é a raiz, a definição de número complexo é a raiz de menos 1. E se tu elevar isso ao quadrado? Ó, tu tinha a raiz quadrada de menos 1. E tu elevou isso ao quadrado, ó, cancela, vira menos 1. Então, o J vezes J vira menos 1. É uma maneira de um número complexo virar um número real, tá? Então, é por isso que a gente usa o número complexo, para poder dar sequência à operação matemática, né, na esperança de na frente ele virar um real. Tá ok? Essa que é a ideia. Só uma pequena explicação disso para vocês, essa questão do número complexo. Coisas lá da álgebra, né? E aí, vocês calculando isso, a ideia aqui não é fazer todos esses detalhezinhos de cálculo, isso vocês é que vão fazer. Para isso é que vocês têm outras disciplinas antes de chegar nessa, né? Para aprender a fazer essas coisas. E aí nós vamos chegar nesse polinômio aqui, ó. Tá? Esse é o polinômio desejado na posição S. Tá? Aí eu quero chamar bastante atenção para vocês aqui, ó. Tá ok? É bom a gente ver os outros errar alguma coisa para a gente não cometer os mesmos erros, né? Cometer outros, tá? Mas não os mesmos erros. Esse é o polinômio desejado. Bom, dá para testar se isso está certo ou não. Será que o meu cálculo está certo ou não? Dá. Eu vou ensinar uma macetezinha aqui nesse lab, ó. Tá? Então, vamos fazer esse teste. O que eu vou fazer, ó? Eu vou carregar ele, então, com o tempo de acomodação, ó. Tá? Ó, vou chamar de TA o tempo de acomodação. 3. Ok, tá? Agora eu vou carregar os polos Bessel, tá? 3 polos Bessel. Ok? Pronto, carreguei eles aqui, ó. Menos 5,00093, lá, que tá lá na tabela Bessel. Menos 3, né? E depois, e os quebrados aqui, mais 3 os quebrados, vezes percent I, para ele entender que é complexo. É assim que o Slab entende que é complexo, quando tu bota o percent I. Então, às vezes, daí ele já sabe que é um percent I. E também o polo 3, né? Aí é com esse número aqui negativo, tá? Beleza. Esse é o super. Agora eu tenho que dividir eles por 3, né? Então, daí o que eu faço, ó? Eu aqui fiz de uma maneira genérica, que eu posso usar para várias outras operações, né? Ó, o polo desejado 1 é o Bessel dividido por A. O 2 tá. Eu posso até olhar quem são esses polos agora, né? Então, quem é o PD1? Opa, tá aqui, ó. 1,99, exatamente o que a gente tinha calculado, ó, tá? Então, e o que é o PD2? Né? Opa, tá lá, ó. 1,32, né? E 1,26, e aí tem o I, né? Que é complexo. Tá? E o PD3. Tá aqui, ó. Tá? Mesma coisa, só que muda o sinal. Joia! Agora eu vou pro polinômio, né? Então, agora o que eu vou fazer?
eu vou criar o meu polinômio, ó, tá? E como que eu vou criar o polinômio? Fazendo aquela expressão, né? S menos o polo desejado 1 vezes S menos o polo desejado 2 vezes S menos o polo desejado 3, tá? E aí, o que eu tenho de resposta? A minha resposta é essa daqui, ó, tá? Então, eu vou abrir ele aqui um pouquinho mais, tá? Para ele poder aparecer todo ele numa única tela. E eu vou copiar essa resposta para mostrar para vocês, tá? Vou fazer de novo aqui para ele poder... Ó, tá, ok, tá aqui a resposta, tá? Agora eu vou dar um print nela aqui, para depois eu poder aumentar ali e mostrar para vocês, ó. Essa foi a resposta do meu Scilab, tá? Tá aqui, ó. Beleza? Então, vejam. Olha o detalhe importante. Talvez vocês vão dizer que, professor, mas eu que fui burro e ter errado isso daqui. Talvez vocês não errem, né? Olha só. S na terceira, né? Tá aqui. Beleza. Joia. Agora aqui, ó. S ao quadrado. Mas aí ele multiplicado 4,3143. Tá aqui, ó. Né? Agora aqui, ó. Vejam isso. O último aqui, ó. O que não tem S. Tá aqui. Joia. Mas agora, olha o S, ó. O S, ele tem um número complexo, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tem um I aqui, ó. É um número complexo. Então, ele é um número complexo. Porém, olha o número complexo, tá? Olha a parcela do I. 4,44 vezes 10 na menos 16. Porque tem um D aqui, ó. D menos 16, quer dizer, 10 elevado a menos 16. Ou seja, isso aqui é 0,10 zeros, desculpa, 16 zeros, depois vem o 4. Nossa, é um número muito pequeno, né? Então, isso aqui praticamente não existe. Mas não quer dizer que o número todo não exista. É só a parte imaginária que não existe. A parte real continua. Por isso que ela aparece aqui, tá? O meu erro, quando eu fiz isso aqui, ó, eu considerei que ele não existia, então eu botei 0S. Entenderam? Tá? E aí, ao botar 0S, eu mudei o ganho do vetor de Arkman. E quando eu mudei o ganho do vetor de Arkman, deu um outro resultado que, inclusive, gerou uma instabilidade. Tá? Inclusive, gerou uma instabilidade. Bom, mas tá tudo certinho. Os polos estão certinhos, tá tudo direitinho. Mas na verdade, eu manipulei erroneamente aqui o valor, tá? Então, só para mostrar esse pequeno erro que eu cometi, que quase que foi mais ou menos 1 hora para eu descobrir isso, tá? Para eu me fragar que é só essa parcela que é igual a zero, a outra não, tá? Ok. Então, tá correto, né? Todos os valores estão ali, tá correto, eu tenho meu polinômio desejado na posição S. Ó, mais uma coisa foi para conta, tá? Já encerramos também essa parte aqui, ó. Polinômio desejado na posição S. Tá? Bom, era isso que eu precisava, né? Será que assim eu já consigo chegar no vetor de Arkman? Não, né? Eu preciso do polinômio desejado na posição A aumentado, não na posição S, na posição A aumentado. Eita, que agora o troço complicou. Então, como é que nós vamos fazer isso? Tá? Ó, primeiro eu vou copiar aqui, ó, para a gente, né, então, se organizar aqui na resolução do exercício, tá? Tirando os espaços aqui, ó. Colocar exatamente aqui embaixo, ó. Exatamente aqui, ó. Tá? Então, eu preciso do polinômio desejado na posição A aumentado, tá? Bom, da onde é que tirou isso? É o Ackermann, né? O Ackermann diz que ele precisa disso aí, tá ok? Bom, então vamos lá. Então, qual é a ideia aqui, ó? É que se eu tenho o polinômio desejado na posição S, então é só trocar o S por A aumentado. E eu tenho o polinômio desejado na posição A aumentado. Tá? Bom, então parece simples, né? Parece simples, porque é só tu ter o aumentado. Sim, mas tu tem o aumentado, a gente já calculou ele. Tá aqui ele. Poxa, então é só pegar esse polinômio desejado e trocar aonde tem o A, tu coloca o A aumentado. Tá? Essa que é a ideia. Aí tem que ver um detalhe importante, ó. Esse último elemento aqui, ele é um escalar, né? Todos os outros viram um escalar, porque viram um vetor, uma matriz. Porque o S virou A, né? E aumentado é uma matriz, todos viram uma matriz. Mas o último é um escalar, olha, ele não multiplica S. E aí, como é que tu vai fazer uma soma? Como é que vai somar esses elementos? Então, eu tenho que transformar esse valor, tá? Num valor que represente uma identidade, ou seja,
que ele valesse, né, o 1 unitário lá do escalar. Então, eu tenho que multiplicar ele pela identidade. Por isso que eu botei o i aqui, ó. Isso aqui tem que multiplicar pela identidade, que é aquele vetor em que todos os elementos é 0, exceto a diagonal principal, que é tudo 1. Seria o 1 do vetor, o 1 das matrizes, tá? Ok, beleza. Tá aí, então, né? Então, agora temos que fazer a conta, né? Então, como é que nós vamos fazer? Tá ok? Primeiro, né? Vamos trocar todos os A's aumentados ali, ó, né? Tá? Dentro da nossa expressão. E aí, como é que ela fica, ó? O meu polinômio desejado... Deixa eu ver se sobrou. Ah, sobrou. Ó, o meu polinômio desejado na posição A, ele é A ao quadrado, A aumentado ao cubo, aqui é, ó, aumentado ao cubo. Depois, 4,3143 vezes A aumentado ao quadrado, tá aqui, mais 7,7555 vezes A aumentado, mais 5,5766 vezes a identidade, ó, que vai ser uma matriz 3x3 com a diagonal principal igual a 1, porque ela não vai afetar a magnitude dos valores, mas vai garantir a dimensão da matriz, senão tu não ia poder fazer a soma, tá? Ok? Bom, aí é só somar, né? Mas antes de somar, aí tem um outro trabalhinho que vai ter que fazer, né? Que é fazer o A aumentado ao cubo, então vai ter que fazer A vezes A vezes A. Depois, né? Então, eu já teria aqui o A e faria A vezes A, que daí já tem esse valor aqui, depois fazia o multiplicaria por A de novo, já teria ele ao cubo, tá? Já tá em todos os valores, ok? E aí depois somar a matriz e somar elemento por elemento, ok? E aí nós vamos chegar a esse valor aqui. Polinômio desejado na posição A, tá? Vai ser exatamente esse valor aqui, ó. Ok? Bom, será que isso tá certo? Né? Vamos testar. Vamos fazer um testezinho aqui, tá? Não custa a gente testar para ter certeza, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, deixa eu jogar essas coisas para lá, tá? Então, agora, como é que eu vou fazer esse teste, tá? Que códigos eu vou usar? Ah, lembrando a vocês, tá? Todos esses códigos estão na aula 15 ali, tá? Eles definidinho, tá ok? Aí tem uma malandragem, tá, gente? Tá? Aí nós temos uma malandragem, ó. Então, no momento em que eu definir isso aqui, ó, ok, ó. No momento em que eu definir isso aqui, ó, que esse é o polinômio desejado na posição S, tá? Então, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse polinômio aqui, ó, e fazer ele na posição A, ou seja, tem que tirar o S e botar A. Porém, eu não consigo simplesmente substituir o S por A. E tem uma forma, mas é um pouquinho chatinha de fazer, de extrair os índices. Então, o que eu faço aqui, tá ok? Para mim é muito mais rápido, e eu sugiro para vocês, é copiar os índices na mão, tá? Ou seja, quem é o A? O índice A. O índice A é o valor numérico que está na frente do S não ao cubo. Nesse caso, ele é igual a 1, ok? Quem é o índice B? É o que está no S ao quadrado. Eu vou pegar cada um desses índices, tá? Então, aqui, ó, o meu B vai ser esse cara aqui, ó, tá? Beleza. O meu C, né, já tá ali corrigido, né, ó. Já tá aqui, tá? E o meu D, né, é o que tá lá sem S nenhum, ó. Quem é esse A, B e C minúsculo? É os índices aqui, ó, que antecedem o S. Por quê? Porque agora eu vou mandar essa fórmula aqui, ó. Vamos ver se vocês vão entender legal, ó. Essa fórmula, ó. O polinômio desejado em A, na posição A, vai ser igual ao índice A vezes A aumentado ao cubo, e com isso eu reconstruo a fórmula, né? B, que é o índice que estava na frente do S ao quadrado, vezes o A aumentado ao quadrado, mais C, que estava na frente do S, vezes o A aumentado, que agora substitui o S, tá? E o D, que era aquele que não tinha S nenhum, só que agora eu tenho que multiplicar a identidade, tá? No tamanho de A, 3x3. Por isso que a gente bota aqui, ó, I, entre parênteses A, para ele criar uma identidade 3x3. Ok? Fazendo isso, ó, tu consegue... eu botei ponto... Ó, tá aqui, ó. Tu consegue, então, a matriz, a desenvolver o cálculo, tá? Então, agora eu tenho o polinômio desejado na posição A. Ok? Bom, e aí agora sim, aí agora a gente compara. É isso que a gente tinha lá, ó, 5,5 menos 2, 1,6, 0,12, 0,0, menos 11, 0,3, 1, ó, beleza, acertei. Tá aí, ó.
Então, já posso dizer que isso está correto, tá? Já posso dizer que isso está correto. Ok? Vamos lá, então, agora, né? Para nosso checklist aqui, ó. Então, polinômio desejado na posição aumentada. Ok, já temos. Tá, e agora, eu preciso do vetor E. O que é o vetor E? Tá? Vamos usar até esse cantinho aqui, ó, tá ok? Ele parece difícil, mas ele é o mais fácil deles, né? O vetor E vai ser o quê, ó? Tá? Ele vai ser um vetor bem simples, tá? Tu vai olhar, tu vai pegar a dimensão dele, tá? Tu vai fazer assim, ó. Até vou fazer aqui para vocês verem, tá? Ó, o que eu vou fazer? Ele é um vetor, tá ok? Que a gente começa de trás para frente, ó. Então, opa, assim, ó, ok? Beleza. Então, o último elemento é 1, tá? Tá. E o que antecede ele? O número de zeros que tu vai botar aqui, ó, tem que ser suficiente para ele ficar com o número de colunas igual ao número de colunas que tem a matriz A. A matriz A é 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas. Então, esse vetor, ele pode ir preenchendo aqui, ó, 0, pode ir preenchendo. O importante é que o último tem que ser 1, tá? Então, o que tu vai fazer, ó? Agora tu vai ter que olhar e isso aqui vai ter que ficar com o mesmo número de colunas. Portanto, 3, né? Como 1 eu não posso mexer, eu só posso deixar 2 aqui, ó. Tá aí. Esse é o meu vetor E. Tá? O meu vetor E, ó, ele vai ser o quê, ó? Ele vai ser, eu podia ter botado o E ali, né? Mas eu vou roubar ele aqui, não tem problema. Assim, tá, ó. Ok? E agora eu vou ter que roubar o igual de algum lugar aqui. Aí, vou pegar daqui mesmo. Aqui. Ó. Droga. Assim. Isso. Eu vou vir lá. Já é. Tá aí, ó. Esse é o meu vetor E, tá? Então, ele é um vetor em que ele é composto, então, de 3, de número de colunas é o número espelha, né, o A aumentado, o bem da direita é 1, o resto é 0. Entendeu? Acabou. E aí, pronto, né? E aí, estamos prontos para o vetor de Acre. Tá? Ok? Chegamos, então, ao momento, tá? Que é onde a gente vai definir, então, quem são aqueles ganhos que foram mostrados ali, tá? Deixa eu ver como é que eu estou de espaço aqui. Não, tá bom, dá para fazer aqui embaixo mesmo, aqui desse polinômio, tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos definir, então, quem é o vetor de Ackermann. Lembrando que o vetor de Ackermann, ele nada mais é do que um método, tá? Para a gente desenvolver o sistema servo. Existe método algébrico, existem outros métodos, tá? Esse é um método, tá? E a fórmula dele, o que é? Ele é, tá? O vetor de Ackermann, tá ok? Ele é menos E, né? Aquele vetor E que a gente fez, tá ok? Vezes, tá? O inverso da matriz de contabilidade aumentada, vezes o polinômio desejado na posição aumentada. Ok? Então, é isso que a gente precisa para definir quem é esse vetor de Ackermann. Ok? Bom, então, o que a gente já tem aqui? A gente já tem o vetor E. Tá? A gente já calculou isso. Tá aqui. Beleza. Aí o vetor E. Tá? Agora, precisamos do quê? Precisamos do inverso da matriz de contabilidade. Então, a gente precisa da matriz de controlabilidade. Tá? Então, vamos lá. A matriz de controlabilidade é isso daqui, ó. Tá? Isso é a matriz de contabilidade. Agora, eu tenho que fazer o inverso dela, tá? Então, como é que eu faço o inverso de uma matriz 3x3? A gente já fez isso várias vezes, tá? Eu até vou pular esse passo, mas nesse caso aqui, né, a gente pode até fazer um pequeno parênteses aqui, ó, né? Tá ok? Como é que seria, né, o inverso dessa matriz aqui? Tá ok? Então, o primeiro passo que eu teria que fazer aqui, ó, né, é definir quem, né? É definir, ó, a matriz transposta, né? Então, seria aquela matriz com o Tzinho aqui, ó, né? Matriz transposta de quem? Da matriz de controlabilidade aumentada, tá? Ok? Então, a primeira coisa que tu teria que fazer é isso. É a matriz transposta da matriz de contabilidade aumentada. Então, deixa eu só pegar esse T aqui e botar um pouco para cima, aqui só para não pensar que é um MT, né? Ó, eu tenho que fazer a transposta, tá? Da matriz de contabilidade aumentada.
Aí, o que é a matriz, o transposta da matriz de contabilidade? Cada linha vira coluna. Então, essa primeira linha aqui, ó, ela vira uma coluna, tá? Então, vamos lá, ó. Então, primeira linha ali, ó, ela é 0, tá? Então, fica 0, tá? Fica 1 e aqui fica menos 3, ó. Primeira linha vira a primeira coluna. Ó, linha vira coluna. Agora, a segunda linha vira a segunda coluna. Tá? Bem assim. Tá? Então, aqui vai ter 1, depois vai ter... não, isso. 1, depois vai ter menos... não, 1 menos 2, isso aí. Tá? E depois 1, né? Segunda linha, segunda... Isso aí. E depois 1. Isso aí mesmo. Ok? Ó, essa aqui, ó. 1 menos 2, 1. 1 menos 2, 1. Tá? E aí, posso até aproveitar aqui mesmo, né? Ó, a última linha, ó, vira a última coluna, tá? Então, ela vai ser 0, tá ok? Ó, vai ser 1 e aqui vai ser menos 2. Tá aí, ó, tá? Esta é a minha transposta, tá? Ou seja, o que era linha virou coluna, o que era coluna virou linha, tá ok? Então, esse é o primeiro caso. Mas olha só, isso é só uma parte, né? Por quê? Então, dentro desse parênteses aqui, né? Isso aqui, ó, nós estamos querendo fazer, nós estamos querendo calcular a matriz adjunta, tá? Matriz adjunta, tá? E a matriz adjunta, ela é definida dessa maneira, ó. Primeiro, tu faz a transposta, depois, tá? Tu vai fazer o quê, ó? Daí nós vamos pegar essa transposta aqui, ó, tá? E vamos calcular as matrizes menores a partir da transposta. Então, a gente vai colocar o quê? Ó, as matrizes menores, tá? Vou fazer assim, que daí já... Sim, tá? Ó. Então, vai calcular as matrizes menores da transposta, a partir da transposta, melhor dizendo, tá? Ok? Tá? E aí, depois, né, tu vai aplicar os cofatores. Aonde? Nas matrizes menores. Aí, então, tu vai criar a matriz de cofatores, a matriz de de cofatores, de quem? Da matriz menor. Tá? Essa que é a ideia. Ok? Esse é o método. Com isso tudo, tu faz a matriz adjunta. Porém, o inverso de uma matriz, o que que ele é? A fórmula dele é um pouquinho diferente, ó. Então, o inverso da minha matriz de controlabilidade, tá? Aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Dá um espaço e eu faço aqui, ó. Que daí eu faço um tracinho ali e fica tudo certo. Ó, beleza, ó. Ela é o inverso da minha matriz de controlabilidade, tá? Aumentada, ela vai ser o quê, ó? Ela vai ser a matriz adjunta. Sim, ela aparece aqui, ó, tá? Ok? Que a gente vai chamar ela de MAD, né? Tá? Ok, ó. Deixa eu pegar algumas coisas daqui, que daí... acho que era mais fácil escrever, né? Tá, ó. Aqui. Então, eu vou ter a minha matriz adjunta, ok? Mas a essa matriz adjunta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar, ó, tá? Vou ter que, por 1 dividido pelo determinante da matriz de contabilidade aumentada. Tá? Agora sim eu tenho o inverso da minha matriz. Tá? Então, só para lembrar os passos para vocês, tá? E a ideia é essa, faz sempre separado, tá? Cada coisinha, uma coisinha de cada vez, tá? Então, tá aí, ó. Isso é o inverso de uma matriz, tá? Então, tu calcula, vai ter que fazer o determinante, né? Da matriz de contabilidade aumentada, tá? Então, multiplica as diagonais principais positivo, multiplica as diagonais secundárias com sinal negativo, né? Operaciona tudo isso, vai te dar um valor, tá ok? E aí faz a adjunta. A adjunta o que que é? Primeiro faz a transposta, depois da transposta faz as menores. O que que é as menores? Para cada elemento desse aqui, ó, tu vai fazer uma matriz 2 por 2 com os elementos que não estão na mesma linha nem na mesma coluna. Então, se eu vou fazer aqui o 0, ó, esse 0 aqui,
para essa posição, a matriz menor é essa daqui, ó. Então, eu tenho que fazer o determinante dessa matriz menor. Então, menos 2 vezes menos 2, né? Mais, desculpa, menos, né? Porque daí está subindo, né? Menos 1 vezes 1. Ok? E assim vai indo para cada elemento, tá? Para cada dos elementos. Aí tu passa a ter a matriz menor. E da matriz menor, aplica o cofator. Ou seja, os elementos que estão na ponta da cruz, né? Ou seja, nos meios extremos, troca o sinal. E o restante deixa como tá. E aí tu tem a matriz adjunta e tu chega ali, tá? Mas isso a gente já trabalhou, a gente já fez isso em outras aulas, né? Só tô trazendo isso para vocês, o processo novamente, para vocês não esquecerem, né? Tá? E aí, o que acontece? Nós vamos chegar a esse valor aqui, ó. Tá? Ó, vamos chegar a esse valor aqui. Tá? O inverso da matriz de controlabilidade, tá? É esse valor aqui. Bom, e como é que eu faço para descobrir isso aqui no Ensillab, para saber se está certo, né? Se tu já tem a matriz de controlabilidade aumentada, não, a gente não definiu ainda, né? Ó, nós vamos fazer. Por que a gente não fez essa matriz de controlabilidade? A gente já quase chegou a fazer ela. Entendi. Eu acho que até que a gente calculou. Ó, a gente tinha o A, a gente tinha o B, a gente tinha o C. Ó, nós chegamos até aqui, ó, mas não fizemos a matriz de contabilidade aumentada, ó. Então tá, então vou fazer ela agora, né? Então, a matriz de contabilidade aumentada, tá? Aqui, ó. Esse passo aqui que a gente não chegou a fazer, ó. Tá aqui, ó. Tá? Ela vai ser isso aqui, ó. É B, depois o próximo coluna, B vezes A, próxima coluna, desculpa, A vezes B, a última coluna, A ao quadrado vezes B, tá? E tá aí, ó. Tá? Essa é a matriz de contabilidade, ok? Aí já testamos lá se funcionou. Aí agora eu quero o inverso dela, aí tu faz essa função aqui, ó, inv, né? Inv MCA, matriz de contabilidade aumentada. Tá aqui, ó. Menos 3, 1, 5, menos 2, 0, 3, menos 1, 0, 1. Ok, acertei. Tá? Não, deu errado. Aí tu volta lá e vai calcular de novo. Alguma coisa que tu deixou errado aqui, deixou passar. Tá? Não é para entregar o valor direto, né? Tu tem que calcular todos os itens aqui. Tá ok? É isso que vai ser cobrado. Tá? Bom, e aí, uma vez que eu tenho isso, né, que eu tenho a matriz de contabilidade aumentada, aí eu aplico o vetor de Ackermann, então. Tá na hora de aplicar ele, né? Já tenho os elementos, né? Então, agora já posso aplicar o vetor de Ackermann, tá? Então, eu passo a ter isso daqui, ó. Então, a partir do vetor de Ackermann, eu tenho menos, ó, menos E, o E é isso aqui, ó, 001, mas é menos, né? Não pode esquecer isso. Menos E vezes a matriz de controlabilidade aumentada invertida, tá? Vezes o polinômio desejado na posição aumentada, ok? Que é o que a gente já tinha calculado aqui, ó, tá? Já está aqui, ok? Aí o que tu vai fazer, né? Então, no meu desenvolvimento, o que eu fiz? Eu primeiro multipliquei esses dois dentro de parênteses, tá? Ok? A princípio não deve dar diferença se você multiplicar lá fora, mas para preservar a dimensão da matriz é importante de repente seguir, tá? Ó. Aí agora dando mais um passo aqui, ó. Multipliquei então esse por esse, ó. Linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna para cada um dos elementos, tá? E aí o que depois eu multiplico esse por esse daqui, ó, não esquecendo do sinal de menos, né? Então até é mais interessante nesse momento até já botar esse sinal de menos aqui para dentro, ó. Né? Deixa eu pegar aqui, ó, e já botar ele para cá, ó. Para a gente não esquecer, ó. Então, agora é 0 vezes 0 vezes... Então, esse aqui é legal, né? Porque esse aqui dá de fazer de cabeça, ó. Ficou só a linha de baixo, ó. Mas tem que inverter o sinal de cada um deles, né? Porque é menos 1, ó. Porque os outros são 0, ó. 0 vezes menos 16, 0 vezes menos 11, menos 1 vezes menos 5. Então, vai ficar só a linha de baixo, tá? E dito e feito, ó. Então, esse aqui, ó, é que vai ser o meu vetor de Ackermann. Ok? Aonde o primeiro elemento é o K1, o segundo elemento é o K21 e o terceiro elemento é o K22, tá? Eu vou trazer eles aqui para vocês, ok? Ó, pegando eles aqui, botando eles até de uma maneira um pouco mais arregalada, né? Tá aí, ó. Tá aí os meus elementos, e é esses que eu preciso colocar lá no meu diagrama de blocos. Mas antes, vamos dar uma conferida, né? Então, eu posso agora pegar, ó, para saber se são realmente esses valores aqui. Então, agora eu vou lá no Ensillab, né?
e faço essa simulação, tá? Do vetor de Ackermann, ok? Como que eu vou fazer isso? Então, primeiro, eu vou ter que criar aqui, ó, o polinômio desejado na posição A, a gente já tem, né? O PDA, né? Não me lembro direito, PDA. Tá ele aqui, tá? O que a gente não tem é o vetor E, né? Vamos ver. Não tem o vetor E. Então, vamos criar ele aqui, ó, tá? Então, ó, vetor E, tá aqui, ok? Agora, eu aplico o vetor de Ackermann, ó, que vai ser exatamente isso. Menos E vezes o inverso da matriz de contabilidade vezes o polinômio desejado na posição A, tá? E tá aí, ó, menos 5,57, menos 2,31 e menos 10, tá? Beleza. Então, já acertamos o vetor, ó. Já respondemos a questão do vetor de Ackermann. Mas precisamos do degrau, né? Porque ela pedia, né, a matriz de ganho, que é o vetor de Ackermann, tá? E a resposta degrau, tá? Então, nós temos que agora, né, alimentar, né, o nosso modelo aqui, ó, tá? Então, o que que vai acontecer, ó? Primeiro, deixa eu só fechar esse cara aqui, ó. Ó. Vamos fechar ele aqui para dizer que terminamos, ó. Deixa assim, deixa bonitinho. Sim. Ok? Beleza? Tá? E agora vamos, então, montar, né? Então, do diagrama de blocos, então agora a gente passa para esse outro diagrama aqui, ó. Tá? Olha só como é que ele fica. Eu tinha aqui a minha planta original, ó. Agora, o que que eu fiz? Eu coloquei uma soma aqui na entrada, que está somando o K21 com o K22. E aí, aqueles parâmetros lá, eu já coloquei eles aqui, ó. Menos 2,31 é o K21, tá? Que relaciona a variável de estado 1. E o K22, que relaciona a variável de estado 2, é menos 10,33. Foi isso que a gente calculou lá, tá? Ok? Dá até para mostrar para vocês aqui, ó. Opa, aqui. Ó, foi isso que a gente calculou lá. E o K1, que fica lá na entrada, né? Tá? O K1 que fica lá na entrada, ó, é 5,58. Esse é o ganho dele. E aí, agora, o que eu estou fazendo aqui, ó? Estou dando um degrau unitário, ó. Depois de 1 segundo, eu dou um degrau unitário de 0 para 1, tá? E aí, então, vou verificar como é que é o comportamento desse sinal, para ver se está certo ou não, tá? Então, agora vamos fazer a simulação. Eu já tenho os valores ajustados aqui, né? Mas primeiro tu começa com, testa 20 segundos de simulação. Deu muito, vai baixando, e assim vai indo. Vê? Olha o comportamento, né? Olha só, em 1 minuto, em 1 segundo eu dei um degrau, ó. Eu fiz um degrau unitário aqui em 1 segundo. O que que ele fez? Em vez dele tentar acompanhar, ele foi para o lado contrário, ó. Foi para o lado negativo, regenerou e foi e estabilizou. Tá? Bom, mas ele estabilizou aonde? Ó? Lá em 4, ó. Lá em 4 segundos, que isso que não chegou a estabilizar exatamente, mas entrou na região de tolerância e não sai mais dela, né? Que é aquele sigma. Vocês, não sei se vocês se lembram lá de controle dinâmico. Tá? Ok? Tá, mas peraí, mas o tempo de acomodação não era 3 segundos? Ele está se acomodando em 4. Sim, mas o meu degrau eu dei em 1, né? Tá? Então, por isso que eu tenho esse tempo aqui de 3 segundos, ó. Então, eu estou atendendo. Atendeu o parâmetro. Estabilizou no tempo de acomodação desejado. Então, isso me remete a quê? Arremete a estar certo. Todo o meu desenvolvimento, então, está certo, tá? Eu colocando realmente esses valores, eu chego a essa resposta. Então, eu vou copiar esse gráfico aqui, ó, que eu já tenho ele agora aqui com mais umas coisinhas que eu coloquei, ó, para deixar aqui para vocês, ó. Então, vejam. Então, ele levou 3 segundos para se estabilizar, ó. Então, isso aqui é o que a gente chama de região de tolerância. É quando ele entra, o tempo de acomodação é quando entra na região de tolerância e não sai mais dela, tá? Aqui também é definido como 5%. Tá ok? Beleza? Então, eu acho que eu já comentei com vocês em algum momento, acho que principalmente lá em controle dinâmico eu falo, né? Que tem alguns sistemas que têm esse comportamento, que em vez de ir para o lado certo, eles primeiro vão para o lado errado e depois eles retomam e vão para o lado certo. O pêndulo invertido é um deles, né? Então, quando tu pega, por exemplo, um cabo de vassoura e tenta equilibrar na mão, como é que tu faz isso, né? Primeiro tu faz ele ao contrário e depois controla a queda dele, tá? É assim que funciona o equilíbrio do pêndulo invertido, tá? Tem aqueles carrinhos, né, de 2 rodas que os caras sobem e pilotam ele, né? Ele também faz isso, né?
Primeiro ele faz a queda e depois controla ela. Então ele provoca esse tipo de... Não foi proposital, mas aconteceu, tá? Então mostrou exatamente esse tipo de reação. Ele vai para o lado contrário, mas depois ele ajusta. Tá ok? Beleza? Então, se a gente parar para pensar, pô, mas então essa planta aqui, pô, esse nosso sistema servo valeria para qualquer coisa. Se essa fosse a dinâmica de um sistema robótico para fazer pick and place, não dava, né? Porque em vez de ir para um lado, ele vai para o outro, né? Então, se é para pegar um objeto numa mesa, ele vai entrar dentro da mesa. E isso é um problema. Tá ok? Tá? Então, essa é a nossa resposta ao degrau, que era o último item que estava sendo exigido aqui do problema, a resposta ao degrau. Matriz de ganho e resposta ao degrau. Tá? Eu tenho aqui também, eu vou só copiar para vocês como é que era a resposta inicial, né? Então, a resposta inicial era essa daqui, ó. Vou até botar aqui assim, tapar um pouquinho aqui, ó. Essa era a resposta inicial, tá? Olha como é que ficou depois do sistema servo, com o ajuste desses ganhos. Ok? Beleza? Bom, então esse então é o nosso desenvolvimento então desse sistema servo, dessa implementação deste sistema servo, ok? Aqui.